Nós começamos a partir de uma ameba, de um verme, mas nós sabemos que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Nós cremos nisso. Deus ele fez muitas coisas, está lá em Gênesis. E cada coisa que Deus fazia, Deus declarava, era dito. E viu Deus que era bom. Mas quando Deus faz o homem, tem uma ênfase maior. E viu Deus que era muito bom. Nós somos a obra-prima de Deus. Graças a Deus. Deus deu ao homem o controle de tudo. E Jeremias e Isaías aqui achavam que não tinham condições. Mas Deus disse para ele: vai, eu estou te mandando. Vai, faz. Deus diz isso para nós também. Às vezes a gente fica triste, abatido, se achando incapaz, fraco. Eu já me senti assim. Mas Deus nos fala: eu estou com você. Quando Moisés tem um encontro com Deus, naquela montanha, no Monte Sinai, vê a sarça em chamas, a presença de Deus estava ali, a palavra estava ali, estava Moisés. E diz para Moisés: vai lá e liberta o povo. Diz para o faraó para ele libertar o povo do Egito. Moisés já se assusta. Moisés fala: mas Senhor, eu sou apenas um homem, já estou velho, como que eu vou lá diante do faraó, o homem mais poderoso do mundo, ele vai me esmagar quando eu falar para ele libertar o povo. E ainda por cima eu sou gado, eu não consigo falar direito. E Deus fala: eu te mandando, vai lá e faz. E Moisés continua: mas Senhor, não dá, eu não. Aí Deus, vamos dizer assim, perde a paciência com Moisés e fala: olha, fala para o seu irmão Arão, ele é eloquente, ele vai te ajudar. Eu vou dizer para você, você diz para Arão e Arão diz para o povo. Ainda assim Moisés retruca: mas Senhor, o faraó é poderoso, não tem outro jeito. Meu Deus. Glórias a Deus. Mas Deus, ele diz uma palavra simples e objetiva que ele diz para a gente essa noite. O irmão já falou aqui: eu serei contigo. Irmão, isso deve bastar. Tem que bastar. Deus sendo conosco, quem será contra nós? Poderoso, aleluia. Quem poderá? Davi, quando vai derrotar Golias, com 17 anos, um rapaz jovem, mas ele já tinha embutido nele a fé que o pai dele, a família dele tinha ensinado. Ele sabia que o Deus dele era um curador de todas as coisas. E ele vai porque ele vê que Golias está afrontando o seu povo, está afrontando o seu Deus. Então ele quer enfrentar Golias, mesmo sabendo que ele é um jovem ainda pequeno, frágil fisicamente falando, mas ele sabia o Deus que ele servia. Golias afronta, diz para ele: você é um cão, você vem me enfrentar como? Quem é você? Eu vou te esmagar. E Davi declara para ele: você vem a mim com escudo, capacete, lança, espada, e eu vou a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Nós podemos não ter riquezas, bens materiais, força física, ou até saúde, às vezes a gente está doente, enfermo, mas nós temos o Criador de todas as coisas conosco. Deus é conosco. E Ele vai nos dar vitória. E a vitória não é riqueza, prosperidade, não. A vitória está na presença dEle. Deus até pode nos dar, eu vinha dizendo para o irmão também, Deus pode nos fazer prosperar. Pode nos dar bens materiais também, mas esse não é o objetivo principal. O que Ele nos dá é a salvação, que é o maior presente de todos, é estar na presença de Deus. É a condição de sermos embaixadores de Cristo. A minha esposa leu em 2 Coríntios 5, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Os irmãos sabem o que é embaixador? Embaixador é uma pessoa que representa uma nação, uma entidade, um governo. Fala em nome dele. Nós somos embaixadores de Cristo, porque nós podemos falar em nome dele. E quando eu digo nós, é o crente mais simples que acabou de se converter, até aquele pastor com muitos diplomas, teólogos. Para Deus, o pastor e o simples membro que está aprendendo, ainda tomando leite espiritual, para Deus eles têm o mesmo valor. E de igual modo são embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. O crente verdadeiro, seja ele simples, pobre ou estudado, culto, o inimigo tem que tremer diante desse crente. Tem que ser expulso. O que importa é a sinceridade do nosso coração, é a verdade em nós. É nós termos consciência de quem é aquele que a gente serve. Aquele que morreu numa cruz que não era para ele, que era para nós.
é aquele que ficou com o peso de todos os nossos pecados, que nos deu uma segunda chance, e restituiu aquilo que Adão havia perdido quando Adão pecou. Ele restituiu muito mais. Jesus, ele está no Evangelho de João, ele diz: já não sois mais meus servos, sois meus amigos. Imagina, irmão, ser amigo de Jesus, ser o rei dos reis, Senhor dos senhores, Louvado seja o Alfa e o Ômega, aquele que vai pisar na cabeça da serpente, ele é nosso amigo. Ele se fez nosso amigo, nos proporciona a salvação. Aleluia. É esse Jesus que nós servimos. Glórias a Deus. Em João 1, capítulo 12, está escrito que Jesus veio para os seus. Os seus quem eram? Os judeus. Mas os judeus não receberam, rejeitaram Jesus. Muitos judeus até se converteram depois, José de Arimateia, Nicodemo, o próprio Paulo. Mas, de um modo geral, os judeus rejeitaram Jesus. Ele veio dos judeus. Os judeus o rejeitam até hoje. Mas ainda, João 1,12, está escrito que todos aqueles que o receberam, nós, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja Deus. A promessa que foi feita a Abraão antes de Moisés, antes da lei, foi feita uma promessa a Abraão, que nele seriam benditas todas as nações. Nós não temos um parentesco de sangue com Abraão, com o povo judeu, mas nós temos um parentesco espiritual. Nós somos filhos de Abraão pela fé, como está em Hebreus, né? Pela fé nós nos tornamos filhos de Abraão, descendentes da promessa. A promessa que Deus fez de que havia um pisaria na cabeça da serpente e nos restituiria a Deus. É um privilégio poder estar aqui falando de Deus, falando de Jesus, apesar de tudo de errado que tem na vida. Quem sabe que a gente tropeça, nós falhamos, nós temos um corpo de carne sujeito a todas as paixões, a todos os apelos, mas maior é a misericórdia de Deus que está sempre conosco. Pedro questiona: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus diz: você deve perdoar 7 vezes, 70 vezes 7. Jesus não estava dando um número exato, era uma metáfora, uma forma de dizer que a misericórdia de Deus é infinita. E Ele vai estar sempre disposto a nos perdoar. Eu falei de Davi, que ele teve fé com 17 anos para enfrentar o gigante e derrotar o gigante com uma funda, com uma pedrada na testa, que conseguiu derrubar o gigante, com a espada do próprio Golias, ele cortou a cabeça do gigante. Ele venceu o gigante. Mas ali Davi estava no começo de uma caminhada. E nós temos uma caminhada aqui, cada um de nós. Muitos estão no começo dessa caminhada, outros no meio, outros no fim. E essa caminhada, ela é oscilante. Nós não conseguimos manter um padrão perfeito de santidade do começo ao fim. E Davi também não conseguiu. Davi, enquanto rei, representante do povo de Deus, líder daquele povo, Davi comete um erro muito grave. Ele peca. Assim como o rei Saul foi antes dele. Só que tem uma diferença. Saul, quando pecou, ele buscou refúgio, buscou salvação no lugar errado. Ele foi procurar uma pitonisa, uma feiticeira, para tentar falar com Deus através de Samuel, que já havia morrido. Ele achou que Samuel poderia voltar para falar com ele, mas ele estava equivocado, ele queria ter buscado a Deus. Saul não fez isso. E o fim dele foi triste. O que Davi fez de errado, cometeu adultério, homicídio, mentira, foi tão grave, ou até mais do que Saul tinha feito. Só que Davi tinha uma diferença. Ele reconheceu que ele tinha cometido um erro. Ele sabia que tinha errado. Ele sabia que só Deus poderia perdoá-lo e lhe dar uma chance. Então, quando o profeta Natan, quando o profeta Natan chega para Davi
e joga na cara dele, mostra todos os erros que ele tinha cometido, conta uma parábola. Talvez os irmãos não conheçam essa história, mas Davi já havia pecado e para ele estava tudo bem, ele estava acomodado numa situação que parecia que estava normal, só que o peso do pecado ainda estava ali, a consequência vinha. Então o profeta Natan vai até Davi e fala: Davi, o que você faria? Isso está lá em Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, 13. Depois os irmãos puderem ler. O profeta Natan diz: Davi, se você soubesse de uma história, uma pessoa tinha só uma ovelha e o rei tinha várias ovelhas. E esse rei ia receber um visitante. Então esse rei pega a única ovelha daquele pobre homem e mata essa ovelha ao invés das suas, que ele tinha várias. O que você faria com esse homem? Aí Davi se ira e fala: profeta Natan, esse homem é digno de morte, deve morrer. E aquela historinha que o profeta Natan tinha contado era uma história paralela, fazendo uma metáfora com o pecado que Davi tinha cometido. Então o profeta diz para Davi: tu és esse homem, e agora? Esse homem é digno de morte. O que Davi havia feito, o erro que ele tinha cometido pela lei, era digno de morte. Mas voltando à misericórdia de Deus, Natan diz para Davi: isso que você fez vai ter uma consequência, mas Deus está mandando te dizer que você não vai morrer. Você vai sofrer pelo que você fez, mas você não vai morrer. Deus vai te dar uma segunda chance. E nesse momento Davi fica arrasado. O filho que ele havia acabado de ter, filho do pecado, a criança fica doente, morre, ele perde o filho. E ele se volta para Deus, ele se suja de terra, sinal de humildade, lança o rosto no chão, pede perdão para Deus, ele reconhece que errou e entende que só Deus podia tirar ele daquela situação. Resumindo a história, Deus perdoa a Davi, ele se levanta, Deus o honra, restaura a sua comunhão com Deus. Assim é conosco, irmãos. O mundo está cheio de Davi, cheio de Saul. Todas as pessoas cometem erros, todas estão sujeitas a falhas, mas o que vai diferenciar é nós reconhecermos que estamos errados. É o arrependimento. O arrependimento é uma das pilastras, é uma das colunas do cristianismo, no arrependimento. A gente ouve muita gente dizer: eu não me arrependo de nada do que eu fiz na vida. Isso é uma hipocrisia. Nós temos que nos arrepender, sim. Então, o arrependimento é o primeiro passo para a gente se restaurar diante de Deus. E o segundo passo é entender que só Deus pode nos perdoar e nos dar uma segunda chance. Deus nos ama, tem misericórdia. A palavra de Deus diz: todo aquele que era mío, de maneira alguma lançaria fora. Jesus está de braços abertos. Ele nos ama, Ele cuida de nós. Eu não nasci em berço evangélico. Eu sou de uma outra religião, nasci em uma outra religião, então tradicional, onde é aquilo que te ensinam, você não pode questionar, é aquilo, o que o líder da religião disser, você não pode questionar, é aquilo, é infalível, você não pode ler a Bíblia e falar: mas vem cá, aqui está escrito isso, como você está dizendo que é aquilo? Você não, nessa religião, você não tem direito. Eu nasci nessa religião tradicional e em 1999, há 16 anos, agora dando um pouco de estímulo pessoal, eu entendi que está escrito em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo nos liberta. Deus tira a venda dos nossos olhos. Não é aquilo que o homem me diz que é aquilo que o Espírito Santo me diz que é. Tudo que eu estou dizendo aqui para os irmãos não tem que acreditar porque eu estou falando. Os irmãos têm que vir na Bíblia e olhar e ver se está de acordo. Se estiver em desacordo com o que eu estou falando, vocês têm que ignorar. O próprio apóstolo Paulo diz: ele diz, vocês pegam o que eu estou falando e confrontam com as Escrituras. Não vão simplesmente acreditando no que o homem fala. A palavra de Deus é o que está aqui na Bíblia. Nem sempre é o que o homem fala. Então nós temos que ter consciência disso. A palavra de Deus é imutável. As Bíblias, versões diferentes, mas o que está escrito nela é a verdade, é a palavra de Deus.
Eu me converti, na minha conversão eu tive a ajuda do pastor Orlando, de outros pastores. Eu conhecendo para o irmão e para a irmã, para a gente tinha vindo, quando eu não era evangélico, eu achava os crentes chatos. Eu não gostava muito de crente, não. O crente vinha falar para mim alguma coisa de Jesus, eu falava, sai para lá, que eu já tenho minha religião, que eu nasci, não vou mudar, não adianta. Mas aí o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente, vai nos mostrando, usando pessoas para nos ajudar com palavras sábias. E aí você pega o que a pessoa fala, você vai ler na Bíblia e fala, peraí, é isso mesmo. Quem escreveu isso aqui foram homens. Nunca a gente fala, foram homens que escreveram a Bíblia. De fato foram homens diferentes que não se conheciam em épocas diferentes, mas todos eles tinham a inspiração do Espírito Santo. Tanto é que tudo se encaixa. Desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia é um livro que foi preparado por Deus. Não é um livro qualquer. Eu queria fazer uma leitura, só para concluir, que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Antes de conhecer o pastor José Orlando, em 97, 98, 99, no começo dos anos 90, 89, 90, eu trabalhava na TV Bandeirantes. Eu era funcionário da TV Bandeirantes. E lá tinha um colega de trabalho que era crente. E ele falava muito de Jesus. Era muito amigo meu, ele visitava muito bem. Ele falava de Jesus, ele falava muito de assunto que ele não está falando é mito, é lenda. E ele insistia. Ele falava para mim, não, ele me deu uma Bíblia de presente. Ele insistia. Ele me deu uma Bíblia. Nessa Bíblia ele escreveu uma dedicatória, que eu vou ler para os irmãos aqui. Hebreus capítulo 4. Só o versículo 12. Hebreus 4, 12. A carta aos Hebreus, o autor é desconhecido. Muita gente acredita que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus também, mas não dá para ter certeza que foi Paulo. Mas de qualquer forma, sabemos que é uma carta que foi escrita inspirada pelo Espírito Santo também. Hebreus 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e nas juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. E esse amigo meu, em 93, me deu uma Bíblia de presente e escreveu esse versículo na dedicatória. Eu lia, relia, e não conseguia entender o que quer dizer essas palavras. Eu não esqueci isso. Depois que eu me converti, eu comecei a ler e com o tempo eu fui entendendo assim, a palavra de Deus. É viva e eficaz, uma palavra verdadeira, uma espada com 2 gumes, penetra até o fundo do nosso consciente, da nossa alma, juntas e medulas, discerne os nossos pensamentos e é apta para saber o que se passa dentro de nós. Deus nos conhece, irmão. Nós não podemos esconder nada de Deus. Nós podemos esconder coisas uns dos outros. Podemos até enganar nós mesmos. Mas enganar Deus a gente não consegue, porque Ele nos conhece, Ele nos fez. Ele nos conhecia no ventre da nossa mãe. Então Ele nos conhece. Ele sabe o que cada um de nós pensa, o que cada um de nós deseja, o que cada um de nós comete de errado ou de certo. E com tudo isso Ele nos ensina. E esse rapaz que trabalhava comigo, em 93, ele saiu da Bandeirantes, eu também saí, e foi para Minas Gerais. E em 99, quando eu me converti, eu ainda tinha o telefone dele. E além de não acreditar no que ele falava para mim de Jesus, eu até debochava, eu brincava com ele. Ele vinha falar de Jesus para mim. Eu escarnecia. Eu gostava muito dele, era um verdadeiro amigo, mas eu escarnecia quando ele vinha falar de Jesus. E um dia, ficou para mim até a horizonte. Quando eu estava, eu falei para ele assim: rapaz, que Senhor. Ele falou: rapaz, você continua debochando de mim.
fala sério, mas não é verdade. Eu tive um encontro com aquele Jesus que você falava. Eu falo, a paz do Senhor. E esse Senhor não é o Senhor Manuel da padaria, é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele ficou feliz. Na época eu nem imaginava que eu queria ser consagrado pastor. Eu nem imaginava nem que eu ia ser crente. Eu perdi contato com esse irmão. Nunca mais eu soube dele. Quem sabe Deus permita que eu ainda encontre esse rapaz. Ele era meu xará, chamava Carlos Alberto. Sei que ele está em Minas Gerais. Mas Deus sabe todas as coisas. Glória a Deus. Deus nos conhece. Nossas juntas e nossas serviços. E Ele tem um plano traçado para cada um de nós. Como tinha para Davi. Como tinha para Moisés. Moisés tentou fugir, mas foi ele que foi lá e diante de Faraó conseguiu tirar o povo do Egito. Não por mérito dele, mas porque Deus estava com ele. O Mar Vermelho se abriu para o povo passar. Não foi por mérito de Moisés ou daquele cajado, porque Deus estava com ele. E tudo que a gente conseguir nessa vida, irmãos, seja material, principalmente espiritualmente, não vai ser por mérito nosso, vai ser porque Deus está conosco. A salvação não é por mérito. Efésios 2:10. A salvação é levada pela graça de Deus, pela fé. Isso não vem de nós, não é mérito de nós, é dom de Deus. Então, irmãos, eu queria essa palavra no coração de vocês. Irmãos, eu não tinha preparado nada específico. O culto começou, o Espírito Santo começou a tomar a direção de tudo que foi falado aqui. Os irmãos devem perceber que tudo se encaixa. Ninguém combina nada antes. Os louvores, cada louvor vai cantar, tudo vai encaixando. O Espírito Santo está tendo tudo pronto, tudo planejado. Às vezes a gente não entende. O que nós temos que fazer é aceitar. O amor de Deus não é feito para ser entendido, é feito para ser aceito. E Ele conta conosco. E cabe a nós dizer: Senhor, eis-me aqui. A palavra hoje é esta: Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Com toda a nossa pequenez, com todo o nosso limite, nós somos muito limitados. Sem Deus nós não seríamos nada. Sem Deus o inimigo ia pegar a gente e nos esmagar. Mas com Jesus o inimigo não chega perto. E nós temos que ter consciência disso. Que Deus abençoe esse casal, cede a casa para a gente, abençoe cada um de vocês. Essa palavra, não só o que eu disse, mas cada palavra, tudo que foi dito aqui, tudo que foi louvado, permaneça no nosso coração. E que a gente consiga colocar tudo isso em prática. Errar, a gente vai errar. Faz parte da nossa vida, mas que a gente consiga errar menos e acertar mais. E quando a gente errar, que a gente tenha consciência como Davi teve. Primeiro, arrependimento. Arrepender do erro. Depois, reconhecer que Jesus é Deus. Só Ele pode isso. Quando Jesus estava na cruz, lá nos seus últimos minutos de vida, 2 malfeitores do seu lado. 2 bandidos perigosos, terríveis. A Bíblia diz, se refere a eles como ladrão, mas eles não eram só ladrões, eles eram ruins, eram maus, assassinos. Os 2 tinham tudo para ir para o inferno, para falar claramente aqui. Eles estavam ali, do lado do Alfa e do Ômega, do lado de Jesus, daquele que pode dar tudo, desde que você se submeta a Ele. E um dos malfeitores diz ali: você não é o Messias? Por que você não desce daí e tira a gente daqui também? Debochando, escarnecendo de Jesus. Jesus se cala. Porém, o outro malfeitor era tão ruim quanto o primeiro. Só que naquele momento, no último momento da vida dele, ele teve a oportunidade. Ele disse, repreendeu o outro primeiro. Falou: você não percebe que nós estamos aqui porque nós merecemos? Esse homem não fez nada e está aí morrendo no meio da gente. Aí ele se dirige a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrar no problema. Naquele momento ele reconhece que está ali do lado dele é Deus. Jesus diz para ele:
verdade, hoje mesmo estará aqui comigo. Aleluia. Então vamos abrir mão desse desejo. Aconteça também. O sofrimento, como foi dito aqui, vai vir. No mundo tereis aflições. Mas ele venceu o mundo. Em nome dele, nós também não vencemos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado.